Olá, bem-vindos ao Playtea! Hoje eu vou te trazer algumas dicas de como iniciar a brincadeira com seu filho. Você já viu muitos vídeos eu falando aqui como é importante brincar, a importância do brincar e o que o brincar influencia e auxilia no desenvolvimento das crianças. Mas você pode se perguntar: como eu vou fazer isso? Como eu vou brincar com meu filho? Ele não se interessa por nada. Então, esse vídeo é para você. Eu separei alguns recursos que você pode utilizar aí na sua casa para iniciar a brincadeira com seu filho. Mas antes de te ensinar como iniciar essa brincadeira e quais as dicas e truques que você pode usar, a gente precisa entender o porquê eu falo tanto da importância do brincar aqui nesse perfil. E o porquê é tão importante você brincar com seu filho em casa. Vamos lá. O brincar é a principal ocupação da criança. Como terapeuta ocupacional, eu estudo as ocupações humanas. E na infância, o brincar é a principal ocupação. As crianças, se você parar para observar, fazem tudo brincando. Lembra da sua infância? Como você costumava fazer as coisas e aprender as coisas? A gente brinca tomando banho, brinca desenhando, brinca pintando, brinca assistindo um desenho, brinca cantando e brinca de diversas maneiras. Tudo que a criança vai fazer é uma grande brincadeira, se nós pararmos para analisar. Assim foi a sua infância, assim foi a minha infância, e assim é a infância de todas as pessoas. É brincando que as crianças aprendem a se desenvolver, é brincando que as crianças aprendem coisas novas, que elas aperfeiçoam as habilidades que elas já possuem, e assim por diante. Então, brincar é muito importante para qualquer criança, seja ela típica ou atípica. Mas quando nós falamos de autismo, esse brincar é ainda mais importante. Por quê? Como nós já falamos aqui nos vídeos anteriores, e se você ainda não assistiu, você pode clicar aqui embaixo nos links de descrição para assistir, sobre qual a importância do brincar e o porquê esse brincar é tão importante e como ele acontece com a criança autista. Mas, recapitulando, eu vou te explicar de novo. O brincar, ele é importante para a criança autista porque, assim como as outras crianças, ela aprende brincando. Mas por conta das dificuldades sociais, ela acaba não tendo muito interesse por esse brincar, interesse por esse compartilhar com o outro. E acaba, por isso, tendo prejuízos nesse brincar. E assim, tendo prejuízos em várias outras áreas do seu desenvolvimento social, como nós já falamos aqui também. Então, como é importante brincar com a criança autista? Você, que é pai e mãe de uma criança autista, pode estar se perguntando: como eu vou brincar com meu filho? Ele não gosta de nada. Todos os brinquedos que eu dou e mostro para ele, ele não tem interesse. Como é que eu vou brincar com ele se ele não tem interesse? E aí está a grande questão desse vídeo. Esse vídeo foi feito justamente para você. Como a gente vai buscar nessa criança, extrair dela os interesses pelo brincar. E brincar não precisa ser difícil, viu, gente? Brincar precisa ser fácil, simples. Quando a gente tenta elaborar demais e dar muitas exigências para a criança, exigir demais coisas dela dentro desse brincar, acaba que ela perde o interesse. A gente tem sim que estimular através do brincar, mas a gente também tem que dar um tempinho para a criança brincar livre, para ela brincar sem regras, sem tempo, sem comandos, simplesmente brincar. Então, eu trouxe alguns recursos que são bem baratinhos e que você com certeza tem aí na sua casa. E se você não tiver, eu tenho certeza que você não terá grande dificuldade de encontrá-los.
são os balões ou bexigas. Eu não sei como você chama aí na sua região. Aqui nós chamamos de balão. Os balões são recursos muito simples, mas que têm grandes potenciais. Pode até parecer uma brincadeira muito boba, brincar de balão, mas um balãozinho desse aqui tem milhões de possibilidades. Uma outra coisa que eu trouxe é essa bolinha de sabão. A boa e velha bolinha de sabão, essas que geralmente são brindes de aniversários infantis e que com certeza você deve ter em algum lugar da sua casa. Mas se você não tiver, basta adicionar um pouquinho de água com sabão e uma vasilhinha e fazer a festa. Essas brincadeiras são muito simples, são recursos de baixíssimo custo que você pode encontrar na sua casa. O ideal aqui e a proposta dessa atividade não é a elaboração dos brinquedos e grandes feitos, grandes direcionamentos. É justamente pegar as coisas mais simples que você pode ter aí na sua casa para te auxiliar dentro do brincar. Então, vamos lá. Você vai pegar um balãozinho como esse e vai começar a aproximar esse balão da criança. Isso vai funcionar com qualquer coisa que você queira apresentar para ela pela primeira vez. Aproximar o novo da criança autista é fundamental. Nós nunca podemos e devemos chegar de cara já dando várias informações para a criança, dando vários brinquedos, dando várias coisas para ela fazer, que talvez todas aquelas informações reunidas sejam demais para ela e ela não consiga processar tudo aquilo. Você lembra do nosso vídeo anterior sobre as vias sensoriais e vias comportamentais? Uma informação é recebida bem aqui na via sensorial e ela é enviada através da via comportamental, que recebe essa informação e reage de uma maneira comportamental. A mesma coisa acontece quando nós damos muitas informações e brinquedos dentro de uma brincadeira e atividade para uma criança. Você entregar muitos brinquedos, pode ser que você ative bem aqui essa via sensorial, fazendo com que ela não consiga lidar com essa informação por ser muitos estímulos e responda bem aqui na via comportamental, se desinteressando por essas atividades e brinquedos, fugindo, saindo de perto deles ou simplesmente nem querendo manuseá-los. Então, nós temos que começar sempre qualquer brincadeira e aproximação devagar. Aproxime da criança o objeto que você quer que ela brinque. Vamos usar o balão. Mostre para ela o que é um balão, conte para ela o que ele faz, mostre as diversas cores que esses balões têm, um roxo, um azul, um rosa, um branco. Vamos consomar, vamos misturar as quantidades, vamos jogar os balões para cima e ver o que acontece. Faça ações e abuse das onomatopeias. Quanto mais sons e ações você fizer nesse momento, mais interessante isso vai ficar para a criança. Então faça barulhinhos mesmo, comemore tudo que a criança fizer. Brinque, mostre as diversas formas que dá para usar um mesmo brinquedo. Você pode pegar o balão e aproximar primeiro do seu filho, falando para ele: olha, filho, um balão, que legal! Olha o que ele faz. Se a gente puxar, ele vai esticar. Ó! Esticou! Vamos saltar? Isso você vai trazendo a atenção da criança para você. Use desses artifícios para trazer a atenção da criança para você. Lembre-se, as crianças autistas têm dificuldade em perceber o outro, em compartilhar. Então, quanto mais você aproximar a brincadeira da criança, se aproximar da criança, fazer com que ela interaja com você, sorria, olhe para você, tente limitar,
ou pelo menos demonstre alguma emoção nesse momento de brincar, é muito importante. Então você pode esticar o balão, jogar todos os balões para cima e ver o que vai acontecer, fazendo sonzinhos como esse. Você pode somar quantos balões tem, falando assim: filho, vamos contar quantos tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6. Olha aqui, número 6. E aí você já está estimulando uma habilidade cognitiva de contagem com ele. Você já está dando um modelo numérico com o número 6 na sua mão, para ele parear a imagem do 6 na sua mão com a quantidade. Você pode mostrar as cores dos balões para ele. Olha, esse aqui é o azul, esse aqui é o rosa, esse aqui é o roxo, esse aqui é o branco. E tudo isso você vai fazer sem encher o balão. Você percebeu que você nem precisou encher e você já está brincando com o balão? Depois que você aproximou, mostrou todas essas características que os balões têm e as possibilidades que ele pode dar à criança autista, chegou a hora de encher. E esse momento é um momento muito interessante, que você pode usar a seu favor. Você vai primeiro encher normal, como você encheria qualquer balão. Estica e enche. E na hora que você vai encher, você pode falar para o seu filho assim: olha, filho, o balão vai se transformar. E aí você já vai atrair o olhar dele para você, porque ele vai querer ver o que vai acontecer com o balão. Então, para ele ver o que vai acontecer com o balão, ele precisa olhar para você que está brincando com ele. Então, aí você já ativou o contato visual. Então, você vai encher. Vou tentar. Olha o que aconteceu, ele se transformou. E aí você vai esperar a reação da criança. Você pode encher mais e solicitar para ele que peça mais. Você pode falar para ele assim: olha, filho, você sabia que esse balão pode ficar bem grandão? Vamos encher mais? Lá vai, ajuda a mamãe. E o balão aumenta. E você pode pedir para ele falar mais, mais, e você vai soprando devagar para o balão ir enchendo devagar. À medida com que ele fala mais, mais, você pode pedir para ele imitar você, fazendo soprando também junto com você. Você pode também agora, depois que o balão está cheio, antes de você amarrá-lo, você pode soltar todo o ar que tem aqui dentro, falando assim para a criança: olha, filho, agora vai acontecer uma super transformação. Vamos contar de 1 até 3 para o balão se transformar. E aí, com essa brincadeira e essa contagem regressiva, você também vai trabalhar a questão dos números do início, que você contou os balões vazios. Agora você vai contar para ele ver a transformação do balão. E como ele já está motivado a ver o que está acontecendo, ele vai também olhar para você e tentar contar. Se ele ainda não sabe os números, você pode contar com ele e pedir só para ele falar já e alguma coisa nesse sentido. Se ele já sabe os números, você pode pedir para ele contar e você espera a contagem dele para poder soltar o balão. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... soltou todo o ar! E você pode usar e abusar da entonação de voz, das brincadeiras, dos sons, das onomatopeias, como eu falei. E aí você vai ver a reação da criança. Normalmente as crianças amam quando os balões secam.
Então, ele vai bater palminhas, ele vai ficar entusiasmado ou pelo menos curioso sobre o que aconteceu. E aí você pode repetir, falar para ele contar de novo e imitar você, assim como você fez no início, para poder encher o balão novamente. E dessa vez a gente não vai soltar, a gente vai amarrar. Então vamos lá. Encheu. Aí a gente vai amarrar. Bora ver se eu consigo. Pronto, ó. Encheu. Depois que o balão tá cheio, a gente tem 1000 possibilidades. Você pode brincar de jogar. Você pode falar pro seu filho, vai filho, pega. E você joga para ele o balão. Você pode brincar de bater. Bater, ó. Equilibrando. Você pode fazer sons com o balão. Se o seu filho tem dificuldade de atender comandos, de arremessar, bater, você pode fazer brincadeiras no solo mesmo, sem jogar esse balão para o ar. Então você pode fazer sonzinhos como esse, ó. Você pode cantar uma música e fazer do balão o instrumento, como a música do Seu Lobato. Eu vou cantar, hein? Minha voz não é boa, mas tudo pelo vídeo. Seu Lobato tinha um sítio. Aí agora é a hora do balão. Ia, ia, oh. Aí você pede para a criança cantar de novo. E nesse sítio tinha uma vaquinha. Aí você bate o balão. Ia, ia, oh. E assim sucessivamente. Ou a música que for do interesse da criança. Mas você pode se perguntar, mas o meu filho não sabe nenhuma música, o que eu vou fazer? Você pode criar uma música com ele. Você pode fazer sons com o balão, sem também ser só o batuquezinho. Você pode passar a mão aqui, ó. Viu? E assim você pode começar uma letra, falar o nome da criança, por exemplo, João. Joãozinho estava brincando, ia, ia, oh. O Joãozinho estava brincando, ia, ia, oh. E assim você pode usar a sua criatividade para inventar várias letrinhas e musiquinhas que ele possa gostar. Uma outra brincadeira que a gente pode fazer com os balões também é enchê-los. Você pode encher os balões de água para eles ficarem mais pesadinhos e a criança ter que jogar o balão para cima e pegar. Você pode arremessar esse balão, fazer tipo um tiro ao alvo. Você faz um alvo e a criança tem que jogar o balão com água. Ou você pode também estourar o balão de ar. Você pode fazer desenhos no balãozinho com olhinhos, sorrisinhos, narizinhos. Você pode pintar o balão com tinta, falar para a criança pintar o balão com tinta. Você pode espocá-lo também. E aí, quando ele estoura, tem um som alto, né? O balão faz um barulho mais alto, como vocês puderam ouvir. Então, também é uma forma de estimular os aspectos auditivos da criança. Se a sua criança tem alguma defensibilidade auditiva, não gosta de sons muito altos, você não vai fazer esse tipo de brincadeira com ela que tem barulhos muito altos que podem desorganizá-la. Mas você pode, se a sua criança não tem esse tipo de defensibilidade e medo de balões, você pode fazer uma brincadeira de sequência. Você separa os balões, quais são os balões, e aí ele tem que adivinhar, por exemplo, a cor. E aí, quando ele acertar, ele espoca o balão. E aí, se a criança gostar do som do balão espocando, vai ser muito reforçador, porque ela vai querer espocar cada vez mais balões para ela ter o som do balão espocando.
Você pode colocar também confetes, glitter, papelzinhos coloridos aqui dentro, e quando o balão espoca, solta papeizinhos coloridos. Como eu falei, tem milhões de possibilidades para serem utilizadas com um único balãozinho, que é super barato, fácil de você encontrar e que com certeza vai trazer muitas possibilidades de brincadeira para o seu filho em casa. Uma outra brincadeira que é também super acessível e de baixo custo, que pode ter muitas possibilidades, é essa aqui, as bolinhas de sabão. As bolinhas de sabão são super baratas, fáceis de fazer em casa, e você pode estimular muitas habilidades da sua criança. Você pode trabalhar as habilidades de sopro. Se o seu filho tem dificuldades com a fala, tem dificuldades com essa região oral, relacionadas à movimentação, principalmente de apraxia de fala, brincar com bolinhas de sabão pode estimular bastante essa musculatura oral, porque ele precisa fazer biquinhos para soprar, ele precisa fazer força de sopro. Então, é muito legal você também brincar com bolinhas de sabão para estimular essa região. Segundo também as orientações do fonoaudiólogo que o acompanha. Então, você pode brincar com as bolinhas de diversas maneiras. Você pode fazer as bolinhas e pedir para o seu filho correr para espocar. Se você tiver espaço na sua casa, uma área ampla, você pode fazer essas bolinhas nessa área e gastar bastante a energia dele, fazendo ele correr para pegar todas as bolinhas. Você pode fazer as bolinhas e contar quantas bolinhas ele espocou. Por exemplo, ele espoca uma, você fala 1 ponto. Aí você pode ter uma tabelinha de pontos, um quadrinho, ou até mesmo um papel, onde você vai desenhar o número 1, para ele ver que ele fez 1 ponto. E aí, quando ele espoca a segunda bolinha, você coloca mais 1 ponto, 2 pontos. Espoca a terceira bolinha, 3 pontos. E assim sucessivamente. Você também pode pedir para a criança fazer as bolinhas e você estourar, que é também uma brincadeira muito legal, porque a gente troca. Geralmente o adulto gerencia a brincadeira, direciona a brincadeira e a criança executa. Quando a gente dá a oportunidade da criança fazer a bolinha, a gente troca de papel com ela. Então você vai virar a criança e ele vai gerenciar a brincadeira. Ele vai falar para você onde você tem que ir, ele vai falar para você qual bolinha você tem que estourar. Ou se seu filho tem dificuldades com a fala e não lhe direcionar dessa maneira, só o fato dele estar fazendo a bolinha e você estar estourando a bolinha com ele já é um grande motivador e reforçador. Já vai naturalmente engajá-lo na brincadeira. Pedir também para a própria criança tocar no sabão. O sabão é molhado, a aguinha que tem aqui dentro, a aguinha com sabão, molha as mãos. E se a gente está brincando com uma criança com alterações sensoriais relacionadas às questões táteis, também é muito interessante, porque durante a brincadeira, naturalmente a mãozinha dele vai molhar, principalmente se ele estiver soprando as bolas. A mãozinha dele vai molhar. E quando as crianças que possuem defensibilidade tátil estão em contato com essas texturas e líquidos que eles normalmente têm uma aversão, estar brincando e estar em um processo de engajamento e prazer na brincadeira faz com que eles tolerem mais tempo estar em contato com essa determinada textura, como nesse caso da bolinha de sabão, a água. Água com sabão. Então, ele vai tolerar por mais tempo ficar em contato com essa bolinha, ele vai molhar a mão. E por mais que ele peça para você enxugar a mão dele e limpar, o que é um comportamento super comum, ele pedir para você limpar a mão quando em contato com a bolinha, com o sabãozinho que tem aqui, e você limpe, só o fato dele ter aceitado entrar em contato já é uma grande vitória e um grande aspecto positivo dessa brincadeira,
porque normalmente quando nós estamos falando de crianças com hipersensibilidade, eles não aceitam nem tocar. Então, indiretamente, induzi-los a tocar em uma textura que ele não gostaria normalmente, já é um aspecto muito positivo dessa brincadeira. Então, a bolinha de sabão tem inúmeras possibilidades. Você pode trabalhar os aspectos motores, porque a criança vai correr para estourar, então ela vai ter que levantar a mão, esticar o braço, esticar a perna, correr. Então, tudo isso envolve planejamento motor e execução. Ele precisa pensar como ele vai estourar a bolinha, ele precisa executar, movimentando o corpo dele. Então, essas ações, por mais simples que pareçam ser, são muito complexas quando nós estudamos profundamente. Então, ela tem esses aspectos de estimulação motora, ela tem os aspectos de estimulação sensoriais, porque, como eu estava falando, a bolinha de sabão tem água, tem sabão, tem texturas diferentes, que quando em contato com a pele da criança, estimulam esses aspectos táteis desse sistema também. Tem as questões orais, estimulam essa musculatura oral, porque a criança vai precisar soprar, fazer força para soprar essas bolinhas. Tem também as questões de ideação, de planejamento. Ele precisa planejar para que lado ele vai soprar a bolinha. Se ele soprar a bolinha para a parede, a bolinha vai estourar na parede. Ele precisa virar para um local onde a bolinha consiga flutuar. Se você estiver brincando com ele de frente, ele vai precisar planejar se ele vai soprar de frente para você, se ele vai soprar de lado para você, se ele vai soprar para cima, para baixo. Então, todas essas questões também envolvem um raciocínio lógico, uma ideação, um planejamento de atividade, de como ele vai executar. E a mesma coisa funciona com os balões. Se você tiver enchido o balão e pedido para ele arremessar, bater no balão para você, ele também vai precisar pensar na força, graduar a força que ele vai arremessar esse balão. Ele vai precisar pensar a direção que ele vai bater, se ele vai bater em cima de você, se ele vai bater no seu lado direito, no seu lado esquerdo, se ele vai bater para baixo, se ele vai bater para cima. Essas questões de direcionamento, essas questões de força, planejamento motor, são habilidades que essas duas atividades exigem muito e que normalmente as crianças autistas têm muita dificuldade. Muita dificuldade de se planejar no espaço, muita dificuldade de idealizar as atividades no espaço. Então, estimule essas habilidades no seu filho, estimule essas brincadeiras na sua criança. Se seu filho não tem muito interesse pelo brincar, não demonstra vontade de brincar com coisas novas, não demonstra interesse por brinquedos, tente começar estimulando ele com uma bolinha de sabão, com um balão ou uma bexiga de ar. Tente começar a introduzir essas brincadeiras no dia a dia dele. Separe no seu tempo 20, 30 minutos para uma brincadeira durante o dia, seja no início ou no final do dia. Tente, em algum momento do seu dia, tirar um tempinho para brincar com a sua criança e estimular essas habilidades. Como você viu aqui, uma simples brincadeira de uma bolinha de sabão ou encher um balão pode ter muitas potencialidades, estimular muitas coisas, trabalhar muitas habilidades. Então, o brincar não precisa ser difícil. Brincar precisa ser fácil. Qualquer brincadeira que seja funcional e educativa vai ajudar o seu filho. Ele pode não executar da maneira mais perfeita, ele pode não conseguir fazer da maneira que você imaginou que ele faria. Mas se ele estiver fazendo essa brincadeira de uma maneira funcional, correta, essa é a grande questão e o grande objetivo. Ele não precisa assoprar as bolinhas perfeitamente, mas se ele conseguir fazer uma bolinha, ou pelo menos tentar soprar essa bolinha,
esse já vai ser o objetivo dessa atividade. Ele conseguir soprar uma bolinha. E aí a gente vai trabalhando para ele conseguir soprar várias bolinhas no futuro. A gente precisa começar devagar, um dia de cada vez, aquele trabalho de formiguinha, um passinho de cada vez, para a gente conseguir atingir os grandes objetivos que a gente planeja para essas crianças. Mas não tem como a gente atingir um grande objetivo bem aqui, se a gente não conseguir um pequenininho aqui embaixo. O desenvolvimento infantil é uma escada. Não tem como a gente chegar bem aqui se a gente não começar aqui de baixo, subindo os degrauzinhos até chegar aqui no alto. Então, estimule o seu filho diariamente. Frequência é a chave de toda estimulação. Ajude o seu filho em casa. Nas terapias, nós trabalhamos muitas habilidades com as crianças, mas eles passam a maior parte do tempo em casa, com vocês, pais, mães e cuidadores. Então, estimulem também essas crianças em casa, executem as atividades e as orientações dos terapeutas das suas crianças. E, claro, brinquem, usem e abusem do brincar, da criatividade, que ele vai trazer muitos estímulos e auxiliar em muitas áreas do desenvolvimento da sua criança. Eu espero que você tenha gostado das atividades. Tente executar na sua casa com a sua criança. Marque a gente para a gente ver essas atividades no Facebook e no Instagram. Ou escreva aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você ainda não nos segue e é novo por aqui, siga nosso perfil nas plataformas com o usuário playtea.to. Ative o sininho, siga o canal e deixe seu like. Até o nosso próximo vídeo. Eu sou Juliane Souza, terapeuta ocupacional, e esse é o Playtea. Tchau!